Sabe aquela calça jeans que você coloca de manhã e ela tá perfeita, mas quando chega no final do dia parece que ela vai explodir na sua cintura? Pois é uma sensação que parece que você, mesmo comendo pouco e mesmo comendo saudável, você ainda continua se sentindo inchada. Se isso faz parte da sua rotina, eu quero te falar que isso não é normal. Está acontecendo algo no seu intestino e hoje eu vou te explicar um pouco dos sinais e dos sintomas para você identificar e conseguir ter um direcionamento para o seu tratamento. Vamos lá! Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Viviane Cavalcante, eu sou nutricionista especialista em saúde intestinal. E vamos começar. A gente vai falar sobre uma condição que é bastante falada, que é a SIBO, que significa supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Parece um nome bem complicado, né? Mas eu vou te explicar de uma forma simples, utilizando uma analogia que é como se fosse em uma festa. Eu quero que você imagine agora que o seu intestino grosso, ele é como se fosse uma casa de festa. Esse lugar é o lugar ideal para ter uma quantidade significativa de bactérias. Agora eu quero que você imagine que o seu intestino delgado, que é o que vem antes do intestino grosso, ele é como se fosse uma biblioteca. E é lá no intestino delgado que acontece a absorção desses nutrientes que a gente consome no nosso dia a dia. E como é que acontece a SIBO? Simplesmente, aquelas bactérias que estão lá naquela casa de festa, elas simplesmente começam a ser transportadas para essa biblioteca, que é o nosso intestino delgado. E qual é o resultado dessa situação? É uma produção excessiva de gás. Então, por isso que as pessoas que têm o diagnóstico de SIBO, elas sentem muito desconforto. É como se a barriga ficasse uma barriga meio que de grávida, sabe? A barriga fica dura e com excesso de gases. E você precisa ficar atenta aos sinais, que geralmente o primeiro sinal é você comer qualquer coisa. Como eu falei no começo do vídeo, mesmo que seja um alimento saudável ou não, ou a quantidade exagerada ou pouca, você sente que sua barriga está estufada, uma produção excessiva de gases. Mas calma que existem outros sinais para você tentar identificar se você tem SIBO. A questão da produção excessiva de gases, tem a questão do arrotos, você pode ter diarreia, ou pode ter o intestino preso, ou pode oscilar entre os dois. E também você precisa observar como é que estão os seus exames. Se você observar uma deficiência de vitamina B12, de ferro, que sempre você precisa estar suplementando, pode ser identificar que está tendo uma má absorção dos seus nutrientes, porque aquelas bactérias que estavam lá na casa de festa, elas invadiram a biblioteca, entendeu? Ok, agora você já entendeu quais são os sinais e agora você deve estar se perguntando por que isso aconteceu comigo. No caso, qual é a causa por trás de você ter desenvolvido SIBO? E a resposta está nos seguranças do seu intestino. Nós temos 3 grandes seguranças que podem falhar nesse processo. O primeiro é o estômago. Eu quero que você pense o estômago como se fosse uma barreira protetora. E que a acidez que tem no estômago, ela ajuda na proteção contra bactérias que vêm junto com o alimento. O que causa essa baixa acidez? O uso de omeprazol. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém que tem gastrite, que utilizou o omeprazol ou fez o uso de algum medicamento que precisou do uso do omeprazol. E tem pessoas que utilizaram por um tempo e tem pessoas que fazem uso crônico desse omeprazol e esquecem dos efeitos colaterais que estão por trás. Assim como o omeprazol, temos também o estresse e também, com a avançada idade, a gente vai perdendo essa acidez. Então pensa comigo, se a acidez não está correta, eu vou ter um aumento de bactérias passando para o meu intestino e essas bactérias, quando chegam no intestino delgado, elas fazem a festa. E a gente tem ainda o segundo motivo, que o estômago, essa acidez do estômago, ele ajuda a ativar e melhorar a absorção de algumas vitaminas, como a vitamina B12. A vitamina B12, quando ela vem junto do alimento, ela está ligada a uma proteína. Então, a gente precisa dessa acidez para que essa vitamina B12 ela se separe e a gente consiga absorver.
Por isso que eu falei que algumas pessoas tendem a ter uma vitamina B12 mais baixa por causa da má absorção. O segundo segurança, o nosso intestino ele funciona como uma ordem de limpeza. Entre cada refeição existe uma varredura dessas bactérias para que elas não fiquem no lugar errado. A onda de limpeza ela está lenta, essas bactérias ficam por muito mais tempo no lugar que não eram para ficar. E o terceiro segurança é que a nossa estrutura física do nosso intestino, se passou por alguma cirurgia, pode acontecer que fique alguns esconderijos e essas bactérias comecem a se proliferar nesse esconderijo. E isso vai aumentar realmente a multiplicação dessas bactérias. E eu quero te falar que o real impacto desse inchaço não é simplesmente os sintomas que eu te falei, mas o que pode ocasionar no seu intestino, como o leaky gut. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo explicando passo a passo do que é o leaky gut, mas de uma forma resumida é que esse intestino ele vai ficar como um balde furado. Essas bactérias que eram para ficar ali no intestino, elas começam a passar pela barreira do intestino e soltando toxinas e causando inflamação de uma forma sistêmica, uma forma que o seu corpo todo ele vai ser afetado. Gente, eu sei que foi muita informação, mas eu acredito que o conhecimento ele liberta. Isso aqui é um passo para você entender o que pode estar acontecendo com você. Você se identificou com algum desses sintomas, você deve estar se perguntando qual o passo agora. Então a gente vai organizar um plano de ação. Uma observação. As informações que eu tô falando aqui não substituem uma consulta, certo? E vamos lá. O primeiro ponto é que você precisa ter o diagnóstico. Você precisa para uma consulta médica para entender o que é realmente que está acontecendo com você. Se realmente é SIBO, se é SIFO, se é uma disbiose, você tem que entender o que é. Segundo, junto com o médico e com acompanhamento nutricional, que os dois têm que andar juntos, você precisa identificar qual é a causa. Como eu falei, se você não identificar a causa, você vai continuar tendo os sintomas. Então, precisamos entender qual é a... Descobrindo a causa, você consegue fazer o tratamento assertivo para si. E uma dica nutricional que eu posso te dar é que você pode espaçar mais as refeições se você se identificou com esses sintomas. Então, se você acaba comendo mais ou menos ali cerca de 2 a 3 horas, tenta espaçar mais um pouco, de 4 a 5 horas, para que aquela ordem de limpeza ela aconteça e você consiga pelo menos minimizar. E eu quero saber de você, qual foi a parte que você mais gostou do vídeo? Se você já conhecia, se você já sabia o que era SIBO, porque no próximo vídeo eu vou trazer mais informações para você cuidar da sua saúde intestinal. Um beijo, até a próxima!